Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Os Despossuídos, escrito por Ursula K. Le Guin. Esse livro aqui faz parte do mesmo universo deste livro aqui. A Mão Esquerda da Escuridão é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Eu já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. A Mão Esquerda da Escuridão foi publicado em 1969 e Os Despossuídos foi publicado em 1974. Mas na cronologia do universo desses dois livros, Os Despossuídos vem antes. Em algum momento durante essa narrativa é revelado que está sendo inventado o Ansível, que é um método de comunicação que torna possível a existência de uma federação de planetas. Então, na Mão Esquerda da Escuridão, essa federação de planetas já existe graças a essa invenção. Aqui nos Despossuídos, ela ainda está sendo inventada e essa federação de planetas está ainda no seu início. Os Despossuídos é brilhante, é tão genial quanto a Mão Esquerda da Escuridão. Entre as duas obras, eu gostei mais da Mão Esquerda da Escuridão. O estilo de escrita que a Ursula Le Guin usa em ambos os livros é bem similar, ela é muito precisa, ela economiza bem nas palavras, ela não escreve nada além do que é necessário para entender esse universo. Ambas as histórias se passam em outros planetas, em outras galáxias. A Ursula Le Guin é muito minuciosa para criar esses planetas. Ela não se limita a criar o cenário ao redor do protagonista. A Ursula Le Guin desenvolve toda uma cultura, ela relaciona os aspectos culturais com os aspectos climáticos dos planetas e descreve tudo isso em suas obras. Então são dois livros muito descritivos. É um trabalho brilhante, é um trabalho genial, mas é um trabalho que pode cansar determinados tipos de leitores. A história dos Despossuídos se passa em dois planetas, Urras e Anarres. Os dois planetas são muito próximos, eles meio que compartilham a mesma órbita ao redor do mesmo Sol, e a distância entre eles permite que um planeta enxergue o outro da mesma forma que aqui na Terra a gente consegue enxergar a Lua. Em algum ponto da história é explicado que antes de descobrir que Anarres era outro planeta, acreditavam que se tratava de um satélite natural como a Lua. O protagonista dessa história é o Shevek, ele é um cientista do planeta Anarres, e logo no início da narrativa é explicado que Shevek está saindo do planeta Anarres para ir para o planeta Urras. Aí a história se divide em duas linhas narrativas. A primeira se inicia do ponto em que Shevek está deixando o planeta Anarres para ir para Urras e vai dando sequência a tudo que vai acontecendo após a chegada dele em outro planeta. A outra linha narrativa se inicia na infância de Shevek, quando ele ainda é um bebê, e vai descrevendo toda a vida, a história dele no planeta Anarres e quais acontecimentos o levaram a decidir deixar o seu planeta de origem para visitar um outro planeta. Quando o Shevek está indo para o planeta Urras, ele está indo dentro de uma nave de Urras com uma tripulação de Urras. E fala assim, nossa, mas ele é muito alto em relação às outras pessoas dos outros planetas. Então a gente sabe que os alienígenas do planeta Anarres são mais altos do que o planeta Urras. E de uma forma muito sutil, a autora consegue inserir bem essa informação de que o planeta Anarres é menor que Urras. E por ser menor, tem menos gravidade. E por ter menos gravidade, as pessoas que habitam esse planeta têm menos resistência no crescimento ósseo, então, por consequência, elas serão mais altas. Isso é só um exemplo da forma minuciosa como a autora cria literalmente planetas diferentes, culturas diferentes, nações diferentes. E ao mesmo tempo em que as criações dela são muito sólidas, a gente consegue visualizar esse outro planeta, outra cultura, outra cidade. Ao mesmo tempo, é tudo metafórico. Tudo que Urras representa é uma metáfora, tudo que Anarres representa também é uma metáfora. Anarres não era um planeta reconhecidamente habitado, mas em Urras aconteceu uma revolta, uma forma de revolução, e os revolucionários de Urras recolheram as coisas deles e se mudaram para o planeta Anarres. E esses revolucionários, quando chegaram em Anarres, eles estabeleceram a sociedade que eles consideravam ideal, com uma cultura toda pautada pelo desapego e igualdade, que nada pertence a ninguém, nem mesmo as pessoas. Até mesmo a mãe
não tem apego pelo filho. Todas as coisas que existem nesse planeta não tem dono, pertence a todos. Tudo é comunitário, tudo é compartilhado, ninguém é dono de nada. A ideia de casamento também não existe. As pessoas vivem muito mais pela comunidade do que para outros indivíduos. Então a forma como os relacionamentos acontecem também é bem diferente. E aí em alguns momentos a gente se pergunta, mas quem é dono de tudo? Seria o governo? Mas aí que entra a questão também. Anarres não tem governo, não existem eleições, não existem chefes de estado, não existe nenhuma forma de hierarquia. Todos os cidadãos são considerados iguais. Não existem pessoas que são qualificadas para um trabalho inferior. Eles fazem uma forma de rodízio. Então, vou pegar, por exemplo, o próprio protagonista. Ele é um cientista, ele é um físico, ele tem uma grande aptidão para isso e ele trabalha como físico em uma instituição, ele dá aula. Só que, de tempos em tempos, ele é selecionado para outro posto de trabalho e nesse outro posto de trabalho ele pode ser um agricultor, ele pode ser um lixeiro, ele pode ser um cozinheiro, de forma que todo mundo contribui com a sociedade, todo mundo faz o trabalho sujo, todo mundo faz aquele trabalho desagradável. E diferente da nossa sociedade, em que um único indivíduo é condenado a passar a vida fazendo um trabalho considerado inferior, e se quiser ter qualquer chance de qualquer forma de ascensão social, esse sujeito tem que se esforçar muito acima da média para poder subir. Em um desses possuídos isso não acontece, porque não existe pirâmide, não existe hierarquia, todo mundo é igual, todo mundo compartilha as dificuldades. Parece lindo, parece utópico, mas a autora também explora as desvantagens que existem dentro desse sistema e por meio do protagonista dela, que é o Shevek, ela mostra toda a frustração que pode acontecer quando você vive um mundo como esse. Então, logo no início da história, ela tira o protagonista dela deste universo utópico e leva para o planeta Urras, que é um planeta muito mais próximo do que a gente vive aqui na Terra e é controlado pelo capitalismo e pelo patriarcado. E ela explora essa relação que existe entre o patriarcado e o capitalismo e que o fato de existir um sistema capitalista de alguma forma alimenta o patriarcado. E é com os olhos desse protagonista que cresceu nesse mundo extremamente igualitário que a gente vai começar a ver desse universo que é o Urras. É um mundo em que ao mesmo tempo existe muita beleza, muita abundância, muito hedonismo em sua superfície, mas por trás de tudo isso também existe muita tensão política, muita tensão social. E a presença do Shevek, que é um anarquista por natureza, nesse universo é que vai movimentar toda a história. Uma outra metáfora que é apresentada logo no início da história que eu gosto muito é o muro. Na verdade, a primeira coisa que é apresentada nessa história é o muro. E onde fica esse muro? Esse muro fica no planeta Anarres, naquele planeta pequeno, com um pouquinho menos de gravidade, como eu já expliquei. Eles construíram um muro. Esse muro cerca uma determinada área e dentro dessa área fica as plataformas de lançamento. Então é dentro desta área cercada por esse muro que vêm naves de outros planetas e partem naves de Anarres. Anarres é um planeta muito limitado em recursos naturais. Então, por exemplo, eles não têm animais, as árvores lá não são abundantes, é um planeta muito desértico. Então, muitos produtos básicos e considerados essenciais não têm condições de ser produzido ali, tem que vir de fora, tem que vir de outros planetas. Ao mesmo tempo, o planeta Urras foi explorado por muito tempo, embora ele tenha muita abundância de plantas e animais, algumas coisas foram exploradas à exaustão, uma delas são os recursos minerais, e esses recursos minerais ainda existem em abundância em Anarres. Então, um planeta troca produtos com o outro. E por conta disso, existe esse local delimitado por um muro, que é de onde vêm e vão essas naves. Então, a princípio, em uma área vasta como um planeta, a área delimitada por esse muro pode ser considerada uma área muito pequena. Mas logo no início a autora já explica que esse muro não separa uma área pequena de um planeta. Esse muro separa um planeta de um universo. É do lado de dentro desse muro que entra e sai tudo que existe
em todo o resto do universo conhecido neste mundo. E a autora vai explorar essa metáfora do muro ao longo de toda a história. Com o passar dos capítulos, a gente começa a ver que o muro não é apenas aquele muro físico naquele planeta, naquele espaço. Esse muro também é um muro metafórico, também é um muro ideológico, também existem essas limitações em que alguns personagens se escondem atrás deles ou tentam derrubar isso. A minha recomendação em relação a esses livros é: se você tiver que escolher entre um ou outro, se você tiver que escolher apenas entre A Mão da Escuridão ou Os Despossuídos, eu particularmente escolho A Mão da Escuridão. Então, primeiro a editora Aleph publicou A Mão Esquerda da Escuridão e depois publicou Os Despossuídos, então foi essa a minha sequência de leitura. Não prejudicou tanto, mas se você ainda não leu nenhum dos dois, eu prefiro sempre deixar o melhor para o final. Como eu gosto mais da Mão Esquerda da Escuridão e cronologicamente ele veio depois dos Despossuídos, então eu recomendo que você leia primeiro os Despossuídos e depois A Mão Esquerda da Escuridão. Então a autora apresenta pra gente todas essas metáforas, esses conceitos. Eu não diria que ela propõe uma resposta, eu acho que o objetivo dela é muito mais reflexivo, de apresentar pra gente ideias diferentes e tentar relacionar isso de alguma forma. E você, já conhecia o trabalho da Ursula Le Guin? Me diz aqui nos comentários o que você acha, me dá um joinha nesse vídeo, por favor, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Muito obrigada por ter me assistido até aqui e até a próxima!